Pessoal, hoje a Polícia Federal deflagrou mais uma operação, né, envolvendo a BIM paralela do Bolsonaro, né? Eles cumpriram 5 mandatos de busca e apreensão, sendo um dos presos, um dos seguranças do Bolsonaro lá da época que ele levou a facada. Inclusive estão falando aí que ele pode ajudar a esclarecer mais ainda o caso da facada, né? Se tiver alguma coisa ali que foi armado ou coisa do tipo, ele vai poder esclarecer. E cumpriram 7 mandatos de busca e apreensão. O que é a BIM paralela? O Bolsonaro, assim que assumiu a presidência, apesar de existir a BIM, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que é para monitorar eventuais perigos ao presidente ou coisa do tipo, ele queria uma BIM para fazer um serviço diferente. Essa BIM foi ideia do Carlos Bolsonaro. Como nós sabemos? Nós sabemos porque o Bebiano foi o braço direito do Bolsonaro, praticamente ajudou o cara a ser eleito, depois foi descartado pelo Bolsonaro. O Bebiano caguetou tudo. Eles montaram um escritório paralelo lá em Brasília, com o objetivo de atacar os desafetos do Bolsonaro, os adversários políticos, criar fake news acerca dessas pessoas, como os ministros do STF, políticos da oposição, jornalistas, destruir a reputação deles, que é uma coisa bem fascista, né, até, e também espionar essas pessoas, na intenção de descobrir algo errado para tentar fazer chantagem. Por exemplo, se o Bolsonaro descobrisse alguma coisa errada do Xandão, digamos que o Xandão tivesse pornografia infantil no computador dele. Ó, Bolsonaro, descobrimos aqui que o Xandão gosta de ver pornografia infantil. Então ele ia poder chantagear o ministro. Olha, se você me prender, eu vou vazar isso daqui, o Brasil todo vai saber que você gosta de ver criança fazendo sexo. É só um exemplo hipotético, tá, pessoal? Então esse era o objetivo. Olha que absurdo. Um presidente da República, em vez de governar o país, cria um gabinete do ódio para tentar fazer isso contra os seus adversários. Tanto que o Bebiano já falou isso lá em meados de 2019 mesmo, quando ele deixou o governo, ele falou, olha, eu aconselhei o presidente, falei, presidente, o senhor tem tanto medo de impeachment e tal, não faz isso. Mas ele resolveu fazer por pressão do Carlos. O Bebiano falou que o Carlos era que nem uma criança mimada, que ele grita, ele faz birra, ele esperneia, ele bate o pé no chão, então ele quer porque quer fazer as coisas do jeito dele. E como o Bolsonaro atribuía a sua vitória ao Carlos Bolsonaro, que em parte foi verdade, então ele cedia essa chantagem emocional do Carlos Bolsonaro. Por que a vitória do Bolsonaro se deve em partes ao Carlos Bolsonaro? Porque o Carlos Bolsonaro foi quem começou a manipular as redes sociais. Ele postava uma notícia fake sobre o Lula, com algum perfil anônimo na internet, e ele criava vários robôs, né, para poder fazer aquela publicação ter um grande alcance. É claro que tinham pessoas de verdade também que davam like, curtiam, comentavam, mas só pelo fato de ter robôs ajudando, isso gerava aquele efeito manada que nós chamamos, uma onda, né, as pessoas via todo mundo curtindo a postagem, a pessoa ia lá e curtia também, e começava a acreditar nas mentiras contra o Lula. Olha, o filho do Lula tem uma Ferrari de ouro. É mentira, nunca teve. Olha, o filho do Lula foi de limpador de merda do zoológico a grande empresário. Mentira, nunca teve, o cara até é humilde, o filho do Lula. Mas eles criavam essas mentiras para tentar minar o PT e a esquerda e colocar o Bolsonaro no topo. Da mesma forma, quando ele postava coisas positivas, mentirosas do Bolsonaro, também ia lá para cima. Então o Bolsonaro sempre entendeu que foi esse manejo hábil do Carluxo nas redes sociais que ajudou ele a ser presidente. Mas aí quando ele virou presidente, o Carluxo quis fazer isso para pegar os desafetos, os adversários dele, e o Bolsonaro cedeu. Mas claro que não é bem assim que o Bolsonaro cedeu, né? No fundo o Bolsonaro também queria isso. Porque o Bolsonaro, desde quando ele era deputado, já provei aqui no canal, ele tem vídeo falando que se ele fosse presidente, ele ia dar golpe no dia seguinte. Eu vou dar golpe no dia seguinte se eu for presidente. Então a intenção dele sempre foi dar golpe e ter poder absoluto, ser um ditador no Brasil. Então desde o começo do governo dele, ele já fazia esses esquemas para tentar manter todo mundo sob o controle dele, para ele não sair mais do poder. Ah, o Xandão quer me tirar do poder, né? Então beleza. Fala para ele que se ele não falar que eu ganhei as eleições, eu vou mostrar isso aqui que eu achei de errado nele. Era mais ou menos assim. Ou seja, é crime. Não era nem a BIM de verdade, era uma BIM paralela, ou seja, eram grupos destinados a espalhar fake news, ódios e tentar buscar coisa errada nos outros. Ele espionou jornalistas, como a Vera Magalhães, oposição, deputados opositores, como Kim Kataguiri, que apesar de ser bem parecido com os bolsonaristas, mas estava na oposição do Bolsonaro, ministros do STF, foram 4 que foram espionados pelo Bolsonaro, etc. Então o Bolsonaro só cometeu crimes. Com certeza esse cara já gabaritou o Código Penal. E olha que eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando os crimes do Bolsonaro, que nem tinha esse daqui de hoje ainda, viu? Esse da BIM, que também é crime. Espionagem ilegal, entendeu? Ameaça, chantagem, tudo isso é crime no Código Penal. Mas o Bolsonaro não estava nem aí, porque ele achava que ele ia se perpetuar no poder, nem que seja através de um golpe de Estado, e foda-se, ele nunca ia pagar por crime nenhum. Podia roubar à vontade, gastar cartão corporativo à vontade, podia matar 700 mil pessoas, foda-se. Depois eu tomo o poder e pronto. Quem que vai prender um ditador? Ninguém. Então era isso que ele fazia. Agora fala sério, né, pessoal? Só para encerrar aqui o vídeo. Imagina a vida de um bolsonarista, né? Eu estava vendo no Twitter hoje. Todo dia você tem que defender o mito de um crime diferente. Tem que criar narrativas, fazer marabalismo, atacar o PT para tentar desviar a atenção. Todo santo dia tem um crime diferente para poder ficar defendendo o Bolsonaro. Deve ser difícil, né, a vida de bolsonarista, né? Defender um presidente que gabaritou o Código Penal.
É o único ex-presidente do Brasil que já prestou depoimento, acho que umas 6 ou 7 vezes na Polícia Federal, por crimes diferentes. Desde importunação à baleia, desde falsificação de cartão de vacina, desde tentativa de golpe de Estado, roubo de joias, ainda tem aquela tentativa dele de interferência na Polícia Federal, tem o caso da IFAM, tem o genocídio na pandemia, tem o genocídio Yanomami. Rapaz, como os bolsonaristas não têm vergonha, né, na cara, né, de defender um vagabundo desse, um bandido, um criminoso que fez do governo uma organização criminosa, uma Orcrim, e ainda por cima enxergam tudo de errado no Lula. Quando você falar para um bolsonarista o crime do Bolsonaro, e o Lula? E o PT? E o mensalão, hein? E não sei o quê. Eu já tenho um vídeo aqui chamado Dossiê, a conspiração da Lava Jato, onde eu provei que tudo isso é mentira. Mas mesmo assim, eles se focam na mentira do Lula e o Bolsonaro, eles apoiam. Vai entender. Um dia a história vai ter que explicar, com a ajuda de psiquiatras, o que foi o bolsonarismo no Brasil. Eu costumo dizer que é semelhante à Alemanha nazista, sabe? As pessoas ficam hipnotizadas cultuando um ídolo. Mito, mito, mito. Não vejo muita diferença. Então aí, galerinha, quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Isso vai ajudar a aumentar a atividade e alcance. Obrigado aí por ter assistido. Quem quiser, comente aí o que achou, ativa o bendito sininho. Paz a todos.